fala do mundo digital, não é só a gente entender o que está acontecendo agora, mas a gente também pensar e entender um pouquinho e tentar olhar para o futuro. Por quê? Quando a gente olha para o futuro, a gente consegue ter muito mais oportunidades se a gente souber o caminho do que se a gente for às cegas. Por exemplo, se você vai para a praia no fim de semana e você recebe uma previsão do tempo que fala que vai fazer sol ou que vai chover, você consegue planejar melhor o seu fim de semana na praia ou até eventualmente não ir para a praia, né? Agora, é muito importante que quando você faça esse planejamento ou essa previsão, ela seja baseada em possibilidades verdadeiras. Porque pior do que não ter informação nenhuma é ter informação errada. Então, por exemplo, se você tem informação que você vai para a praia e que vai fazer sol, você leva roupa bacana para sol e sabe que você vai aproveitar de uma maneira X. Agora, se tem informação errada que vai fazer sol, você vai levar coisas para aproveitar o sol e na realidade você vai ter frio ou vai ter chuva e vai ter uma situação difícil. Então, quando a gente fala de vamos olhar para o futuro, a gente está falando de estudos que pensam em cenários possíveis, como que os comportamentos das pessoas estão direcionando para o futuro. Uma das maneiras de a gente entender o futuro e para onde a gente está indo é olhar o comportamento dos jovens. Sempre foi assim, ao longo da história da humanidade, quando a gente olha para os mais jovens, eles entram no mundo sem nenhum preconceito, porque eles acabaram de chegar. E aí eles aproveitam de tudo que o mundo tem da melhor forma possível. Então hoje a gente está olhando bastante para a geração Z. Essa geração hoje, ela não liga muito para coisas materiais, ela foca bastante no digital, ela gosta das experiências digitais, eles são bastante práticos, se preocupam muito com propósito, que é uma das coisas que a gente tem falado bastante com relação às empresas, né, que a gente precisa ter propósito. Por quê? Porque o mundo se torna cada vez mais digital. Acabei de falar que no mundo digital as experiências fazem diferença e para você causar boas experiências, você tem que estar alinhado com os propósitos das pessoas ou do planeta. A gente tem que ter algo maior do que a gente para fazer diferença. Então, nessas ondas de futuro, a gente tem 5 grandes tendências que as empresas têm que prestar atenção, porque a gente vai caminhando cada vez mais para esses cenários. A primeira delas é mobile. O mundo está cada vez mais móvel. Então, num mundo móvel, a gente precisa também ser móvel. As pessoas, o ser humano nasceu móvel, a gente tem pernas, a gente não tem raízes, e as empresas que conseguirem oferecer soluções no mobile, no mundo móvel, elas vão atingir muito mais pessoas e vão causar uma experiência muito melhor. Então, nessa tendência de mobile, a gente tem vídeo móvel, a gente tem a busca. Você tem que ser encontrado na busca quando as pessoas procuram pela sua empresa. Então, a gente tem internet das coisas, que é uma das tendências que vem vindo cada vez mais forte, que é para você conseguir pegar informação do mundo, dos objetos, do ambiente, de tudo que dos ambientes de maneira geral, né? Das coisas que podem fornecer dados para a gente tomar decisão. Então, o mobile é uma das grandes tendências que a gente tem que seguir. A segunda tendência é dados, data economy, ou economia de dados. O mundo está cada vez mais repleto de dados. São aquelas informações que eu falei, o mundo mobile ele traz um monte de dados para a gente. Os celulares emitem dados o tempo todo, de onde a gente está passando, o que a gente está fazendo. Então, esse monte de informação, esse monte de dados, que esse monte de dados é chamado de Big Data, porque ele gera um volume gigantesco, uma velocidade enorme e no grau, né, de variedade gigante. Então, esse Big Data que vocês já devem ter ouvido falar, esse monte de dados, quando você usa sistemas que exploram esses dados de maneira adequada, você consegue o quê? Inteligência, produtividade, saber o que as pessoas querem. Então, hoje no mundo, os países e as empresas que estão utilizando dados das melhores maneiras possíveis estão vencendo o mercado, estão conseguindo fazer muito mais com menos esforço. Então,
Quando a gente fala de transformação digital, que eu acabei de falar que é importante a gente se digitalizar. Porque se você se digitalizar e souber usar sistemas para usar esses dados todos e criar inteligência, você vai ter um diferencial competitivo, vai conseguir fazer mais com menos. Isso é muito importante para o pequeno negócio, especialmente porque a gente cada vez mais tem sistemas que utilizam esse grande volume de dados e esses sistemas são baratos ou bastante econômicos. Um dos sistemas que você já usa com certeza para navegar nesse mundaréu de dados, desse Big Data, é o Google. Quando você faz uma busca, ele está buscando nesse universo de dados gigante e trazendo de forma que você possa tomar uma decisão, escolher um carro, escolher um restaurante, escolher uma empresa para fazer negócios. Por isso que é muito importante o domínio da parte de dados. A terceira coisa é tempo real. Cada vez mais a gente tem o celular na palma da mão e a informação em tempo real. E no tempo real, a gente quer solução na hora. Lembra que eu falei que a gente tem que ser inovador? Por quê? Porque a gente tem informação o tempo todo e a gente precisa extrair valor dela rapidinho para que a gente cause uma experiência bacana para quem está ao nosso redor. Então, por exemplo, se você é um pequeno negócio e você sabe que está formando fila nos balcões da frente, tem mais gente na sua loja do que você esperava, ou no seu e-commerce, e você começa a ter um volume gigante de pessoas entrando agora. Se você tem essa informação em tempo real, você pode solucionar em tempo real e causar uma experiência melhor. Você pode colocar uma pessoa mais no caixa, ou você pode ir lá ver por que está tendo aquele aumento de fila, se aquilo é uma coisa boa, aquilo é uma coisa ruim. Então, o tempo real, se alguém reclamou, por exemplo, da sua empresa, e você consegue ter esse dado rapidamente, você consegue responder rapidamente. E eventualmente uma coisa que poderia ser ruim, ela pode se tornar boa. Ou se alguém elogiou a sua empresa, você pode conversar com essa pessoa rapidamente, aproveitar aquele momento em que ela está emocionada com algum serviço seu e propagar isso na internet. Então, a primeira coisa, mobile, que é a tendência cada vez maior. A segunda coisa, dados e mais dados. A terceira coisa, tempo real. A quarta coisa, social. A gente começou com as redes sociais digitais já faz uns 15 anos. O crescimento delas foi gigante, hoje a gente tem inúmeras, além do Facebook, a gente tem LinkedIn, WhatsApp, cada rede que você tem, cada grupo no WhatsApp é uma rede social com fins específicos, pode ser família, amigos, trabalho, o pessoal do clube, então cada uma delas já é o Instagram, Snapchat, e aí tem inúmeras redes. Quanto mais a gente tem possibilidades de se conectar com os outros, mais a gente tem feito isso. Então, os nossos públicos são sociais. Os nossos públicos estão nessas plataformas. Então, por que a gente precisa se transformar digitalmente? Para atingir, para atender, para conversar, para vender para esses públicos. Então, o social, ele passa a ser um canal importantíssimo para imagem da sua empresa, para atender, mesmo que você seja pequeno. Eu frequento um salão de cabeleireiros que eles publicam fotos de coisas bacanas que eles fazem lá. Fez uma maquiagem legal? Publica no Instagram. Fez uma unha diferente que ficou sensacional? Publica no Instagram. Hoje a gente tem uma quantidade gigante de pequenos negócios que utilizam as plataformas sociais, criando estratégias de conteúdos digitais para que eles consigam ampliar o seu negócio. E a quinta coisa é sustentabilidade. Conforme o mundo vai se transformando em tecnológico, a gente tem cada vez mais tecnologia, a gente tem muita coisa boa acontecendo, mas a gente corre o risco de também afetar a sustentabilidade do planeta, das empresas e das pessoas. Hoje a gente tem muita coisa legal, mas as pessoas estão tão sobrecarregadas que elas estão insustentáveis. Se a gente for olhar estatísticas, ansiedade é uma doença mental, as pessoas não sabem disso,
é a doença mental mais comum e é a única doença mental que é contagiosa. E se você tiver um filho que é ansioso, ou alguém que você conhece no seu grupo de trabalho que é ansioso, ele contamina todas as pessoas para ficar ansioso. E isso não é saudável. Então a sustentabilidade, não só do planeta, a gente não pode consumir mais do que a gente gera. Das empresas, as empresas não podem destruir por onde elas passam, elas não podem consumir mais do que elas geram. E internamente elas precisam ter recursos e pessoas sustentáveis para que elas perdurem. E a mesma coisa com as pessoas. Então, olhar para o futuro, esse mundo que a gente tem tecnológico, é extremamente importante para que a gente se prepare e vá escolhendo os caminhos para ser cada vez mais móvel. Um aplicativo, hoje ele está bastante acessível, um site móvel, está disponível em qualquer plataforma, todo mundo tem celular, então, cada vez mais móvel, aproveitar cada vez mais dos dados. Se eu tenho dado, eu tenho tesouros que eu posso explorar. Tempo real, causar experiências bacanas, conseguir nesse momento que eu estou, causar coisas que impactem as pessoas utilizando tecnologia, inovando. Sustentabilidade, eu tenho que durar e eu tenho que deixar tudo aquilo que está ao meu redor durar também. E social, cada vez mais social, utilizar a tecnologia para gerar conteúdos sociais, diálogos, relacionamento, que é isso que move as empresas. Então, se preparando para o futuro com os caminhos do presente, com a tecnologia e com a experiência do presente. E quais são as vantagens de ser uma empresa digital? A primeira delas existem várias coisas no nosso modelo de negócio que podem ser automatizadas. Então, hoje, se você, ao invés de, por exemplo, calcular uma rota com o seu cérebro, você utilizar um aplicativo como o Waze, você automatiza isso, escolhe a melhor rota e vai chegar mais cedo. Então, aplicando o mesmo tipo de lógica, em vez de você pegar um catálogo gigante e fazer a busca daquilo que você precisa numa lista enorme de itens, se você usar um buscador, você economiza um monte de tempo e tem um resultado muito mais interessante, mais eficiente. Então, todas as áreas do nosso negócio, o nosso modelo de negócio, ele pode ser repensado para se tornar mais produtivo. Então, um exemplo disso, como a tecnologia foi mudando os modelos de negócio, antigamente, para a gente fazer uma impressão qualquer de revista, você tinha que fotografar, que são os fotolitos, para fazer o processo depois de impressão para que aquilo saísse. A gente tinha que recortar todas as letras, palavras, imagens, depois fotografar e imprimir. Hoje, com tecnologia, não existe mais esse processo físico. A tecnologia já causa direto essa imagem final que vai para ser impressa. Então, junto com isso, várias outras transformações foram acontecendo. A fotografia, ela dependia de revelar filme. Então, quando a gente começa a entender da tecnologia, a gente começa rapidamente, antes dos outros, a perceber que partes do negócio que eu posso substituir. Hoje dá para tirar foto debaixo d'água. Hoje dá para que você, com um chipzinho, entregue para a pessoa na hora. Antigamente isso demorava 3, 4 dias e inviabilizava um negócio de fotografia em turismo. Então, além de você transformar o seu negócio, o seu modelo de negócio com a tecnologia, a outra coisa que você também pode fazer é verificar que novos negócios, que novos modelos de negócios que surgem com a tecnologia. Um exemplo disso é o Uber, é o 99 Táxi, são os cursos online que antigamente não tinham. Então, esse tipo de transformação pode trazer inúmeras oportunidades para os pequenos negócios. Eu vou dar um exemplo. Hoje, a impressão 3D, as impressoras 3D, estão cada vez mais baratas. O que a gente tem visto surgir de pequenos negócios que enxergaram isso? Que eram negócios que não existiam. Negócios que imprimem imagens ou pessoas em 3D. Então, hoje, muita bonequinho de bolo de casamento é baseado na imagem real dos noivos, que é uma coisa bem legal.
Outro dia eu entrevistei no Sebrae Digital uma moça que ela faz 3D Me, né? Que eles fazem o IMI, eles fazem bijuterias em 3D e podem fazer peças lindíssimas, sustentáveis, usando materiais totalmente orgânicos, naturais e recicláveis para fazer peças de bijuteria. Então esse tipo de negócio não existia e passa a existir porque alguém enxergou nas tecnologias novas oportunidades. Então o que a gente tem? Modelos de negócios novos e como melhorar o nosso negócio por meio da tecnologia. Essas duas coisas se alinham, se complementam e quem rapidamente usa isso, rapidamente dá um passo à frente e melhora o seu negócio. Como é que a gente faz então a transformação digital do negócio? Tem 3 pilares principais que você vai ter que checar na sua empresa. Nós vamos falar deles nos próximos módulos. Eu chamo dos 3 P's de qualquer negócio e que a gente tem que digitalizar. O primeiro é pessoas. Não existe o negócio sem pessoas. Tem pessoas estratégicas, tem pessoas que cuidam das partes do negócio, então pessoas. Depois, o outro P, processos. Lembra que eu falei de modelo de negócios? Modelo de negócios tem processos que viabilizam o negócio. Então, repensar e ver como é que estão os processos. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E a terceira coisa são produtos. Ou seja, os produtos, eles são um resultado das pessoas e dos processos, né, que a empresa tem, mas também eles podem ser digitais. Eles também em si têm que ser pensados para que eles alavanquem o negócio. Então, pessoas, processos e produtos. Nós vamos falar disso na sequência.